Quando eu olho para vocês, eu me lembro em boa parte, quando eu estava fazendo a minha monografia, quando eu fui fazer minha monografia de graduação em economia, não vou dizer quando, mas faz muito tempo, e aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma monografia sobre previdência naquela época. E aí meus colegas falaram, previdência? Mas que assunto chato, por que você vai estudar isso aí? Ninguém estuda esse negócio. Eu falava, não, eu acho que algum dia vai ser importante. Eu acho que eu tinha uma certa razão. Então eu decidi, eu coloquei o nome nessa apresentação de reflexões sobre aspectos relevantes da Previdência, e eu escolhi alguns tópicos, ficou muita coisa de fora, mas são alguns assuntos que me parecem relevantes. Eu vou dividir a apresentação em 4 partes. Eu chamo de elementos conceituais, algumas coisas sobre o diagnóstico da reforma, as principais medidas da PEC 6, que é a reforma Bolsonaro, que está sendo discutida hoje no Congresso, e alguns elementos adicionais para reflexão. Na verdade, o 4 é quase dizendo assim, eu não sei várias coisas. Essas são as minhas dúvidas. Então, a apresentação ela passa, em parte, das certezas para as dúvidas. Então, vamos olhar alguns pontos que são importantes. A primeira coisa, a gente está na academia, a gente sempre tem que olhar para os elementos conceituais, para ter fundamentação teórica do que a gente vem fazendo. Então, me incomoda muito ver, em boa parte do debate, ver colegas meus, professores, pesquisadores ou quaisquer supostos especialistas em previdência, em deixarem de lado conceitos importantes. E na academia a gente sempre parte dos conceitos, da fundamentação teórica, para embasar as coisas que a gente faz. Então, primeiro ponto, a gente tem que olhar os objetivos dos sistemas previdenciários. O primeiro objetivo de qualquer sistema previdenciário é suavizar consumo. Como isso é feito? Com a reposição de renda na velhice. Segundo ponto, todo sistema previdenciário, isso é esquecido pelas pessoas, funciona como um mecanismo de seguro, porque a vida não é determinista, a vida é cheia de elementos probabilistas. Você não sabe quanto tempo você vai viver, quando você vai perder sua capacidade de gerar renda, se é durante a sua vida ativa, se você vai viver 66 anos ou se você vai viver 150. Então, a Previdência tem um elemento de seguro implícito. O terceiro elemento é funcionar como um mecanismo de redução da pobreza. O quarto objetivo é prover redistribuição, seja intergeracional, ou seja, dentro de uma mesma geração, seja intergeracional, que é entre gerações diferentes. E o quinto e último elemento diz que todo o sistema previdenciário tem que ser desenhado de maneira a dar os incentivos corretos ao crescimento econômico. Se você olha na literatura e vê esses 5 objetivos que vocês estão vendo aí na tela, eles estão do mais consensual ao menos consensual. Suavização de consumo, nenhum livro-texto, nenhum autor vai negar. Os outros são menos consensuais. Mas o fato da gente ter vários objetivos significa que a gente não consegue atender esses objetivos simultaneamente. E significa que deve ter um trade-off entre mais de um desses objetivos sendo atendidos ao mesmo tempo. Eu sempre falo para os meus alunos, tem 2 gráficos que você precisa saber sobre previdência social. Eu vou apresentar um, que é esse daqui que vocês estão vendo. Esse gráfico te diz como é que é a vida das pessoas e como que a previdência social está colocada em relação a essa vida. Então, tem lá no eixo horizontal o tempo, no eixo vertical variável monetária, em laranja tem a renda das pessoas crescendo monotonicamente, durante a vida ativa a pessoa contribui, que está em verde, em algum momento do tempo essa pessoa se aposenta. O valor da aposentadoria, que é esse AX mais N, ele deve ser, em geral, um pouco mais baixa do que era a renda da pessoa quando ela se aposentou. Eventualmente, se a pessoa falecer e tiver um cônjuge, e a regra do sistema assim permitir, essa aposentadoria ocorre a reversão para o cônjuge na forma de uma pensão. E na maioria dos sistemas, essa pensão é mais baixa do que a aposentadoria que deu origem. Se você souber bem esse gráfico, você já sabe 90% do que você precisa saber sobre previdência. O resto é enrolação, que é o que eu vou fazer no restante da apresentação. Aí tem um ponto que acho que a gente tem que olhar o tempo todo, que é assim, a gente fica discutindo hoje, principalmente, reforma da Previdência. Mas o que a gente tem que olhar?
o que é relevante, quais são os indicadores previdenciários aos quais a sociedade e os formuladores de políticas públicas têm que prestar atenção para que a gente possa analisar um sistema previdenciário com base naqueles objetivos que eu tinha colocado no slide anterior. Então, tem dois elementos que se contrapõem de alguma maneira entre si. O primeiro elemento é o que a gente chama de adequação, que é a capacidade do sistema previdenciário repor a renda das pessoas, que é o valor daquela aposentadoria em relação à renda que a pessoa tinha quando se aposentou. O segundo elemento é o que a literatura chama de sustentabilidade. E não tem nada a ver com sustentabilidade e meio ambiente, nada disso. A sustentabilidade do sistema previdenciário, que é a capacidade do sistema prover continuamente os benefícios que foram pactuados nas regras previdenciárias. Esses dois elementos têm um trade-off, têm uma tensão implícita entre eles. Se você tem um sistema que atende mais à adequação, ele tende a sacrificar a sustentabilidade. Se você tem um sistema que dá mais atenção a elementos de sustentabilidade, ele tende a repor menos da renda das pessoas. É como se os formuladores de políticas na área de previdência tivessem o tempo todo que escolher. A gente vai fazer um sistema que reponha mais da renda ou vai fazer um sistema que olhe mais para a sustentabilidade. Dado que a gente tem essas definições, a gente tem que olhar para as métricas associadas a elas. A primeira delas, que é mais óbvia, que é a discussão que a gente tem hoje no Brasil, é gasto em relação ao PIB. Essa é a primeira métrica de sustentabilidade. O numerador dessa fração não pode crescer continuamente mais do que o denominador. O segundo elemento é o déficit em relação ao PIB, ou seja, a diferença de gasto previdenciário em relação às contribuições em relação ao PIB do país. As duas medidas são instantâneas. Elas são o que a gente chama de medidas de equilíbrio financeiro do sistema. Normalmente é esse tipo de medida que você vê que tem sido colocado como motivador para a reforma da Previdência que está em discussão no Congresso. O terceiro elemento de sustentabilidade é o que a gente chama de passivo previdenciário líquido, que é a diferença, ao longo do tempo, para todos os indivíduos, de gastos e contribuições trazidas a valor presente. Você pode expressar isso aqui que eu estou falando em termos absolutos, como vocês estão vendo aqui, ou poderia estar sendo colocado em relação ao PIB do país. Essa terceira medida é uma medida de equilíbrio atuarial. Ela significa, eu olho ao longo do tempo para todas as gerações e trago todos esses valores a valor presente. Há outras medidas, mas essas aqui são mais que suficientes para a gente ter uma visão da sustentabilidade. Do outro lado, do lado da adequação, eu tenho três medidas também. Uma primeira medida, que é uma medida contemporânea. Essa medida contemporânea é a taxa de reposição. Ela talvez seja o elemento mais básico e mais intuitivo da gente entender se um sistema previdenciário atende ou não o objetivo básico de repor renda. Então, a taxa de reposição ela é, para cada indivíduo, o primeiro benefício que esse sujeito recebe comparativamente à última renda que ele tinha antes de se aposentar. Então, para uma pessoa que ganhava R$2.000 e se aposentou com R$1.000, essa taxa de reposição é de 50%. Óbvio, quanto mais alta essa taxa de reposição, melhor para o indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, taxas de reposição mais altas estão associadas à sustentabilidade mais frágil. A taxa de reposição é um indicador muito usado, ela é fácil de comparar a diversos países, ela tem um entendimento muito imediato, porque qualquer um que se aposenta tem uma ideia de quanto dinheiro ele coloca no bolso, mas ela não é uma medida boa. E ela não é boa porque ela perde a noção do tempo. Porque ela é uma medida, como eu falei, contemporânea. Ela pega dois indicadores quase no mesmo instante do tempo. Então, a gente precisa aí de duas medidas adicionais, que a literatura dá esse nome chique aí, que são Money's Worth Measures. São medidas que levam em questão o elemento temporal. Porque para todo o sistema previdenciário, não interessa só a taxa de reposição, mas interessa, e esse é o caso particular do Brasil,
o tempo que a pessoa espera receber esse benefício. A primeira dessas medidas é o que a gente chama de alíquota necessária ou de alíquota atuarialmente justa. Então, essa equação deve estar dizendo, aí se eu não errei nenhuma coisa, se eu não errei nenhuma conta, deve estar dizendo assim, que a alíquota necessária é aquela alíquota que deveria ser cobrada de cada trabalhador de tal maneira que o valor presente esperado dos benefícios fosse igual ao valor presente esperado das contribuições. Então, ela é uma medida atuarialmente justa. A segunda medida, que é irmã dela, é a taxa interna de retorno. E a taxa interna de retorno, ela coloca os fluxos de contribuições e de benefícios, com sinais trocados, obviamente, e encontra uma taxa que iguale esses fluxos ao longo do tempo. Obviamente, taxa de reposição mais alta significa a alíquota necessária mais elevada para custear esse benefício. E significa a taxa interna de retorno mais alta associada ao fluxo de contribuições que a pessoa está fazendo. Então, se a gente olha esses dois elementos aqui e olha as escolhas que os países fazem, a pergunta é, com cuidado para a generalização, se a gente olha o caso brasileiro, de que lado do pêndulo que a gente está? A gente escolheu claramente, principalmente por meio do contrato social, dado pela Constituição de 88, que basicamente está em vigência até hoje, a gente escolheu o lado esquerdo de vocês, que é o lado da adequação. A gente tem um sistema que repõe muita renda, um sistema que deveria ter uma alíquota necessária, que eventualmente pode ser mais alta, e que dá às pessoas uma taxa interna de retorno muito alta. Onde a gente sacrificou? A gente sacrificou a sustentabilidade. E como é que a gente sacrificou a sustentabilidade? E aí vai aparecer um indicador num gráfico seguinte, que me mostra que a gente gasta muito em previdência. E não só a gente gasta muito em previdência, mas a gente incorre recorrentemente a cada ano em déficits grandes e crescentes e tem um passivo previdenciário líquido muito grande. Então, de que lado da história a gente está? Países que são parecidos com o Brasil, países que privilegiaram a adequação. Eu consigo lembrar de Brasil, Portugal, Espanha e Grécia. Espanha fez reforma, Portugal fez reforma, Grécia fez reforma. Mau sinal. Países que privilegiaram sustentabilidade, basicamente com o perigo da generalização. Estados Unidos, que tem taxa de reposição baixa, e México, que fez uma reforma muito impactante há alguns anos. Mas qual o trade-off da reforma mexicana? Adequação baixa, repõe muito pouco da renda das pessoas. Qual é o grau ideal? A gente não sabe. Não tem uma resposta única. Por isso que tem um trade-off e por isso que tem uma questão de escolha de política pública associada a isso. Aí eu queria fazer uma tipologia simplificada de sistemas previdenciários. Né? Eu hesitei um pouco em colocar isso, mas eu acho que a reforma previdenciária hoje em debate obriga a gente a fazer essa discussão, essa tipologia. Se a gente olha os sistemas previdenciários, dá para separar em duas dimensões. A primeira é do lado do financiamento. Eu consigo separar regimes de repartição e regimes de capitalização. A outra dimensão é no que se refere ao cálculo do benefício. E aí o regime pode ser de benefício definido ou de contribuição definida. Se o regime é de contribuição definida, o valor do benefício, obviamente, ele não é dado. Quem é dada é a alíquota de contribuição e o valor do benefício vai ser definido ex post, de acordo com alguma regra e de acordo com o histórico que a gente vai ver daqui a pouco. Se o regime é dado por benefício definido, esse benefício é dado a priori por um histórico de remuneração do indivíduo. Repare que está escrito em azul histórico de remuneração, não está escrito histórico de contribuição. Se a gente olha a outra dimensão, num regime de capitalização, todas as contribuições feitas ao longo da vida ativa são capitalizadas com uma taxa de juros, tem acumulação de ativos que vão custear a aposentadoria das pessoas. Se, por outro lado, o regime é de repartição,
é um regime de transferências intergeracionais, entre gerações diferentes, no qual não há acumulação de ativos, e aqueles indivíduos que são jovens como vocês têm que trabalhar bastante para ter muita renda, para contribuir bastante, para financiar a nossa aposentadoria da geração anterior a de vocês. E aí, os 4 quadrantes vão dar para a gente os principais tipos de organização previdenciária. Repartição em benefício definido são os clássicos regimes de previdência social. Exemplo clássico, regime geral do INSS. Capitalização em contribuição definida é um modelo dos planos de previdência complementar, que são as entidades abertas de previdência complementar, que é isso que está colocado aqui, e das entidades seguradoras. Então, se você fizer um plano de previdência, em qualquer banco ou qualquer seguradora, é capitalização, contribuição definida. Esses são os 2 extremos. Onde tem capitalização e benefício definido? Nas entidades fechadas de previdência complementar, que são aqueles planos que atendem os trabalhadores de uma determinada empresa, e o asterisco que vocês estão vendo aí significa que hoje não mais. Isso valia muito no passado. Hoje, praticamente todos os planos de entidades fechadas são capitalização, contribuição definida. O que é um exemplo de capitalização e benefício definido? Quando o regime se compromete, por exemplo, no final da vida, a repor 100% da renda de uma pessoa. Então, a capitalização, porque a contribuição foi acumulada e capitalizada. Mas é benefício definido porque a regra do jogo diz quanto você vai repor da renda. E, finalmente, o último quadrante, e a gente tem que olhar para esse último quadrante, porque ele não estava no debate público, ele passou a estar a partir de fevereiro desse ano. Que é justamente a combinação menos usual, que é a repartição em contribuição definida. Isso aqui é o que a literatura chama de capitalização nocional. E por que isso está colocado aqui? Porque está na PEC de reforma da Previdência e a gente tem que olhar para isso. Guarda isso que está em laranja, eu vou voltar essa capitalização nocional daqui a alguns slides, quando eu olhar para alguns elementos da proposta de reforma que está em debate no Congresso. Então, seguimos em frente. Agora eu tenho minimamente os elementos conceituais para fazer um diagnóstico da Previdência e para olhar as principais medidas da PEC que está em debate. Então, vamos lá. Qual é o meu diagnóstico, e pode não ser obrigatoriamente o diagnóstico do governo ou dos meus colegas de mesa? Qual é o problema número 1 da Previdência Social no Brasil? É o gasto elevado, não é o déficit. Todo mundo já deve ter visto esse gráfico aí, é um gráfico que no eixo horizontal tem a proporção de idosos na população, a razão de dependência, no eixo vertical a despesa com previdência. E você vai ver, basicamente, que isso aí é uma reta. Aparentemente, tem correlação alta. Então, países que gastam pouco têm população mais jovem. Países que gastam muito têm população mais envelhecida. Países que gastam pouco, mas têm população envelhecida, são porque tem arranjos onde a previdência social pode ser menos relevante para repor renda. Você vai ver claramente um outlier aí nesse gráfico. Esse país que está em laranja, que é um país muito jovem, mas que gasta com previdência o que gastam países europeus, muito mais velhos do que a gente. Então, esse é um problema. A gente gasta muito com previdência. Nós somos o outlier. Ou o mundo inteiro está certo e a gente está errado, ou a gente está certo e o mundo inteiro está errado. Qual vocês acham que é mais provável? Pensa um pouco. O problema número 2 é o déficit elevado. E o déficit elevado, ele é decorrente do gasto muito alto. Esses números que estão aí são relativos a 18 e a projeção de 19 e a projeção oficial do governo feito pelo Ministério da Economia desse ano. Então, a gente deve ter um déficit em 2018 de 266 bilhões de reais.
Em 2019 vai passar para 292 bilhões, é muita coisa. E nessa conta ainda estão faltando regimes próprios de estados, Distrito Federal, de municípios, e faltam os militares inativos. Só tem pensão de militares. Quer dizer, na verdade, o déficit, ou seja, aquilo que a sociedade tem que incorrer para cobrir a diferença de contribuições e benefícios, é maior do que isso. Então, temos dois problemas já. Gasto alto, déficit elevado. O terceiro problema, que me parece que está menos no debate, mas o qual a gente devia olhar com mais atenção, é a questão da heterogeneidade, da diferença de regras. Na verdade, a gente tem vários regimes previdenciários coexistindo ao mesmo tempo. Então, a gente tem o regime próprio dos militares, tem os regimes próprios dos servidores civis, que são 2.123 regimes de União, estados e municípios, e mais o RGPS, que é o regime dos trabalhadores do setor privado. Então, RPPS, União, estados e municípios, e dentro do RGPS, ainda assim, você tem regras diferentes. Você tem, primeiro, ATCs, são aposentadorias por tempo de contribuição, e aí são as aposentadorias por idade, ambas no meio urbano. A segunda diferença dentro do RGPS, as aposentadorias urbanas e as aposentadorias rurais por idade. Então, você tem vários sistemas com diferenças de regras, diferentes perfis de trabalhadores, diferentes taxas de reposição, alíquotas necessárias e taxas internas de retorno. Quarto ponto, que está associado aos três anteriores, e é menos consensual ainda, que a Previdência brasileira, que está por trás, talvez, dentro do meu diagnóstico de vários dos problemas que a gente tem, a Previdência Social no Brasil, em geral, e aí eu estou com cuidado da generalização, ela provê taxas de reposição muito altas para padrões internacionais e as pessoas se aposentam com idade baixa para padrões internacionais, principalmente funcionário público, das gerações mais antigas, quem se aposenta por tempo de contribuição no RGPS. Essa combinação de taxa de reposição alta e período de recebimento do benefício muito elevado faz com que o montante recebido de benefícios por cada um dos indivíduos seja relativamente alto, eu quero frisar bem essa frase agora, em relação às contribuições efetuadas. Um erro grave que a gente tem de diagnóstico na Previdência é só olhar valor de benefício e esquecer do pedaço das contribuições. Se você olha só benefício, você faltou olhar um pedaço da história e a sua análise vai estar feita de maneira incorreta. Toda análise de previdência, do ponto de vista de adequação, tem que ser feita de algum jeito comparando contribuições e benefícios. Vamos em frente. Adicionalmente, quase como bônus da argumentação anterior, principalmente pelo fato de você ter heterogeneidade, regimes diferentes, e mesmo dentro dos regimes, você ter regras diferentes e perfis distintos, você tem uma redistribuição intrageracional, ou seja, dentro da mesma geração, que é mal compreendida. Essa redistribuição ela é calculada na literatura por meio do cômputo daqueles indicadores. Taxa de reposição, alíquota necessária e taxa interna de retorno. E acho que dá para identificar 4 elementos de redistribuição. Primeiro é do RGPS para os RPPS pela diferença de regra, setor privado, setor público. A segunda dimensão é de quem se aposenta por tempo de contribuição para quem se aposenta por idade. A terceira dimensão é urbano-rural dentro do RGPS. E a quarta dimensão é redistribuição homem-mulher. Se você quiser, você pode incluir por nível educacional também.
Então, o sistema previdenciário brasileiro, pelo fato dele ter regras diferentes, sistemas diferentes, ele tem uma série de sutilezas e particularidades que a gente tem que olhar com muito cuidado para ter um diagnóstico adequado e, para tendo esse diagnóstico adequado, pensar em eventuais medidas de reforma. E aí a gente vai para o terceiro pedaço da história, que são as principais medidas da PEC 6/2019. Então, a PEC 6, para uniformizar, eu vou falar de linguagem, é a reforma que a equipe econômica do presidente Bolsonaro apresentou há pouco mais de 2 meses e que hoje está em debate no Congresso brasileiro. Então, vamos olhar. Essa reforma, na verdade, a gente tem 2 reformas no mesmo pacote. Primeiro, a gente tem o que a gente chama aqui de uma reforma paramétrica. Reforma paramétrica é uma reforma que não muda a lógica de financiamento e de cálculo do benefício do sistema. Então, a gente tem um sistema que é de repartição em benefício definido. Ele vai continuar sendo desse jeito. Vai ter uma transição que é curta para termos internacionais, que vale para os atuais trabalhadores. O que está colocado aqui? Acho que de todas as reformas que eu me lembro de ter estudado, ela é a mais abrangente de todas, mais até do que a PEC 287 do governo Temer. Por que ela é muito abrangente? Porque ela pega o RGPS, pega todos os regimes próprios, pega o BPC-LOAS, que é o benefício assistencial, e tem mais um conjunto grande de medidas gerenciais e de redução de despesa. Não me lembro, na história recente da Previdência no Brasil, alguma proposta tão ambiciosa quanto essa. A outra que era tão ambiciosa quanto era a proposta do governo Temer, aquela que acabou não saindo. Espero que não seja um mau sinal. Essa reforma ela é muito mais complexa do que as outras. Um dos motivos principais é que ela tem 3 regras de transição no RGPS. O jeito que já está trabalhando, dependendo se ele está mais perto da aposentadoria, ele pode cair na regra do pedágio, cair numa regra de pontos ou cair numa regra de idade. Tem vários outros elementos complexos também. Eu estou fazendo a conta, eu queria ter trazido uns resultados dessa PEC. Quando tem 3 regras de transição, multiplica exponencialmente o trabalho e o quanto de premissa você tem que usar para fazer as contas. Tá? Para quem gastou algum tempo lendo a PEC, não a apresentação, não o PowerPoint, mas lendo a PEC, ela é muito, muito complicada de ser lida. Ela é muito mais difícil do que reformas anteriores. A PEC coloca uma obrigatoriedade de ajuste imediato e obrigatório nos regimes próprios, que não aparecia em nenhuma reforma anterior. Quer dizer, os funcionários públicos aqui, principalmente de algumas gerações, a minha incluída em particular, vão pagar uma conta muito alta se essa PEC for aprovada. A PEC vai trazer uma mudança no cálculo do benefício que vai representar o que eu estou chamando aqui de uma linearização do sistema previdenciário, porque a regra vai ficar igual para todo mundo, a regra de cálculo do benefício. Vai ser 60% da média, mais 2% adicional por ano. Esse 2% adicional por ano é o que a literatura chama de um accrual rate constante. É quanto você ganha mais por ano contributivo. Tem o lado bom de ter esse accrual rate constante, a regra ficou igual, só que tem o lado ruim. O sistema vai perder uma série de características redistributivas. O sistema vai manter a indexação de tudo no salário mínimo, todos os pisos estão atrelados ao salário mínimo, ou seja, o equilíbrio do sistema agora acho que aumentou a relevância do salário mínimo, está tirando pensão aqui, que não está mais atrelada. E um ponto que é relevante, muita coisa da Previdência Social vai ser legislada por meio de legislação complementar. Isto é, passado o período de transição, basicamente tudo sai da Constituição, tudo. A Constituição vai definir princípios gerais apenas. Todos os elementos operacionais vão estar fora da Constituição. Adicionalmente, a gente ganha de brinde
uma reforma não paramétrica para os novos trabalhadores e que provavelmente vai significar a mudança de um regime de repartição para um regime de capitalização. Eu vou pensar um pouco nisso daqui a pouco. O que está claro e o que não está claro para a gente, ou pelo menos para mim não está claro? Primeiro, toda opinião pública tem um foco muito grande nas questões da transição. Se demora 2 anos, se demora 10, se demora 20. É importante, mas acho que está meio excessivo. A gente deu muito pouca atenção ao longo prazo. O longo prazo é fundamental para a gente. A gente está meio que dando uma carta em branco, uma carta totalmente em branco para o governo, dizendo que como é que vai ser o regime previdenciário futuro. E como é que vai ser o regime previdenciário futuro? Diz lá no artigo 115, vai ter um novo regime de previdência implementado alternativamente ao RGPS, capitalização, contribuição definida, aí em azul, admitido o sistema de contas nacionais, vou voltar a isso, tem um piso básico de um salário mínimo, e dizendo para a pessoa, escolha a entidade de previdência que você quiser. Então, essa é uma mudança de paradigma fundamental. E com essa mudança de paradigma, vem uma mudança no compartilhamento de riscos. Regime BD em benefício definido, o risco está na entidade, que é o risco da sustentabilidade. Regime de capitalização, contribuição definida, o risco está no indivíduo, que é o risco da adequação. Então, isso precisa ficar muito claro para a sociedade o que a gente está votando e o que a gente está escolhendo agora. Deixa eu pensar agora, deixa eu colocar agora o que eu estou chamando de para pensar um pouco. Eu ia mudar o nome, eu ia colocar coisas que a gente não sabe, mas eu achei que não era muito técnico. Então, vou colocar reflexões, para a gente pensar um pouco. Quem sabe meus colegas de mesa me ajudam aí a saber as coisas que eu não sei. Não. Então, o que não está claro no novo regime? Acho que tem muita coisa que o governo não deixou claro. Como eu tinha mencionado anteriormente, para quem lê a PEC, ela é muito chata de ser lida. Ela é muito detalhada, ela detalha todos os pontos, menos a questão do novo regime. Então, a questão do novo regime, basicamente, são 3 parágrafos, acho que nem isso. Então, vamos lá. Supondo que de agora em diante, vamos pensar o que o governo está fazendo. O governo está dizendo, olha, todo mundo que já está no mercado de trabalho até hoje, continua no regime BD em benefício definido. A maioria de vocês, deixa eu perguntar aqui, quem já trabalha daqui? Quem não trabalha? Então, são vocês. Então, presta atenção, isso aqui interessa a vida de vocês. Não está claro quem vão ser os segurados obrigatórios. Se só vocês que não entraram no mercado de trabalho, ou se pessoas que já estão vão ter a possibilidade de aderir ou não ao novo regime. Está obscuro. Segundo ponto, que é o problema clássico de toda mudança de repartição para capitalização. Como é que você financia esse raio dessa transição? O problema do financiamento da transição é o seguinte. Num regime de benefício definido, em repartição, a geração nova financia a geração de idosos. Num regime de capitalização, vocês financiam sua própria aposentadoria. Mas a questão é, como é que o benefício dos idosos vai continuar sendo pago? Então, essa transição, primeiro, ela é muito custosa, ela é muito demorada, porque ela vai durar enquanto qualquer indivíduo tiver qualquer direito no regime de benefício definido em repartição, e ela demanda muito esforço fiscal dos países. Como é que se faz isso? Como é que a gente olha lá fora e vê outros países? Resposta, não temos resposta. Não sabemos como fazer isso. Tá? Falar em mais esforço fiscal do país hoje é virtualmente impossível. Não dá para pensar isso. Então, a gente tem uma interrogação gigantesca do financiamento da transição. Outra coisa que a gente não sabe, qual vai ser a alíquota de contribuição no regime de capitalização? Como é que a gente vai separar os riscos? Lembra o que eu falei no começo?
Previdência social é um mecanismo de pagamento de reposição de renda, de benefícios programáveis, mas é um mecanismo de seguro para longevidade, para benefícios de risco. A alíquota de contribuição da capitalização vai financiar os benefícios não programáveis? Não está claro e não sabemos como é que vai ser. Tem um negócio que provavelmente vai ter uma dualidade de regimes. Durante um mesmo período de tempo, deve coexistir um regime de repartição, benefício definido, e capitalização, contribuição definida. Alíquota para um, alíquota para outro. Se as pessoas puderem escolher o regime, quem vai escolher qual regime? Provavelmente vai para a capitalização o sujeito de renda mais alta, mais tempo no mercado formal de trabalho, que a renda cresce mais e nível de escolaridade mais alto. Quem vai ficar no regime de repartição BD? O contrário. Renda mais baixa, mais informal, que usa mais o benefício de risco e de renda mais flat. Então, vai ter seleção adversa. Vai piorar o mecanismo de financiamento do regime. Adicionalmente, se você tem 2 trabalhadores, alíquota 1 e alíquota 2, o empregador, obviamente, vai arbitrar entre esses trabalhadores no mercado de trabalho. Como é que vai ficar isso? Não sabemos. Como é que vai seguir a regulação desse sistema novo? Ela vai seguir as entidades abertas? Vai seguir as entidades fechadas? Não sabemos. Aparentemente, meu chute, regulação única, por isso que o governo está caminhando hoje para unir a SUSEP, que regula seguros privados e entidades abertas, e a Previc, que regula previdência complementar fechada. Acho. Todos os elementos fundamentais do que a gente chama de pension design, que são esses elementos que eu apontei aqui, que a gente não sabe, vão ser colocados na legislação complementar, obrigatória, que o governo vai ter que fazer depois. Mas a gente não sabe. Então, tem um esforço legislativo e regulatório muito importante. Então, nem que a gente aprove essa PEC, ela não se encerra nesse momento. Na verdade, ela abre uma porta para várias outras coisas que vão ser definidas depois, que vão afetar principalmente vocês. O que mais que não está claro nesse novo regime? Eu falei que eu ia voltar nisso. É o tal do regime de contas nocionais, que é o Notional Defined Contribution, que é aquela capitalização nacional que o governo está falando. Então, explicando um pouquinho melhor. O que é isso aqui? É uma inovação que apareceu nos anos 90, numa série de países europeus, e é um modelo híbrido. Ele une características da capitalização em contribuição definida, que é uma capitalização fictícia, um modelo de repartição em benefício definido. Qual é a lógica? Colocar ao mesmo tempo equilíbrio atuarial, preservar a sustentabilidade e compartilhar riscos entre gerações. Como é que é feito isso? Você define o benefício de tal maneira que o governo arbitra uma taxa de juros na sua contribuição, de maneira a fazer seu benefício ser igual à sua contribuição. Se a gente olha os países que adotaram isso, eles seguem essa sopa de letrinhas que está aí, que é o regime UNDC, que é a capitalização nacional, mais um mecanismo de ajustamento automático para toda vez que os parâmetros do sistema mudarem, o sistema se manter em equilíbrio. É isso que a gente vai fazer? Não sabemos. Então, de novo, o que não está claro? O NDC, que é um sistema que tem lógica de justiça atuarial, o benefício é calculado atuarialmente, não tem acumulação de ativos em capitalização nacional, que é uma taxa fictícia que o governo está arbitrando. E como é que o governo define essa taxa? De acordo com algum parâmetro. Crescimento da população, da renda agregada, seja lá o que for. Qual é o problema da história? É que não tem acumulação de ativos, não gera poupança interna, não gera um valor que é seu, que está no banco no final do mês. E isso vai frontalmente de encontro a todo o restante da PEC. De que maneira?
Capitalização é uma coisa, capitalização nocional é outra. Todo aquele argumento que você pode escolher, a entidade vai acumular recurso, competição, em capitalização nocional isso aqui não existe. Fora a questão da taxa que vai ser arbitrada pelo governo. Então, acho que a PEC, nesse ponto, ela tem um problema ou de concepção ou de redação. Eu acho que é um problema de concepção. A história não bate. Ou se fala em capitalização e segue por um caminho, ou se segue capitalização nocional e o caminho é completamente outro. Mas a gente aprovar essa PEC sem entender o que o governo está querendo de fato, eu acho, talvez com um certo exagero, que nesse ponto, em particular esse ponto, é uma temeridade. Tá? O que a gente sabe, e um ponto adicional de raciocínio. O sistema brasileiro de proteção social ele é muito amplo. Essa PEC ela é uma mudança de paradigma. Ela está jogando nas costas das pessoas, principalmente de vocês, boa parte da responsabilidade da aposentadoria e todos os riscos associados. O que a experiência internacional tem mostrado que são os modelos mais exitosos? São modelos multipilares, que a previdência é dividida em várias camadas, com algum tipo de mecanismo de ajustamento automático. Daí você atende o objetivo de gerar proteção social e de ter geração de poupança. Um exemplo, e aí eu vou puxar por alguma coisa que eu fiz recentemente, é a proposta da FIP, lá da FEA de São Paulo, que a gente propôs do governo, levou de fato ao governo, quem capitaneou isso foi meu colega, o Hélio Zilberstein, que é dividir a Previdência em 4 pilares. Um pilar básico, uma renda básica de idoso para todo mundo. Um pilar 1, que é um regime de repartição BD com teto bem mais baixo. Um pilar 2, que é a capitalização obrigatória, com integração com seguro-desemprego e FGTS. E, finalmente, uma capitalização voluntária, se você quiser um benefício mais alto. Vários países do mundo adotam regimes parecidos com esses que estão aqui. Países que adotam apenas regimes de capitalização, como o governo eventualmente pode estar propondo para a gente, são muito menos frequentes do que tem sido colocado. Tá? Para a gente lembrar, pontos adicionais. Todo sistema previdenciário tem risco. Se alguém está te prometendo um sistema previdenciário sem risco, está mentindo. Não compre isso. Tá? Todo regime de capitalização, CD, envolve mais conhecimento do trabalhador. Ou seja, tem mais relevância as decisões individuais de aposentadoria. Isso vai implicar para a gente, se essa reforma for aprovada, um ajustamento nas expectativas, ou seja, o que o sistema pode entregar para a gente. O que um país, em rápido processo de envelhecimento, deve esperar de um sistema previdenciário que inclua todas as pessoas e consiga repor uma determinada parcela da renda. Então, acho que a gente vai precisar ter um ajustamento de expectativas, porque o modelo que está sendo colocado ele é muito diferente do que a gente teve até hoje. Até hoje, a gente tem um sistema que, via de regra, repõe muita renda e permite aposentadoria muito precoce. O sistema novo deve ter outra cara. A aposentadoria é mais tardia, uma reposição de renda muito mais baixa. E aí tem uma questão que os estudos, eu tenho tentado estudar um pouco isso, tenho ficado muito entusiasmado com isso. Para quem quiser fazer alguma monografia de graduação, tiver muita coragem, quiser fazer um experimento, faz com isso. É uma das coisas mais promissoras para fazer. É a questão de avaliação de longo prazo. E aí você tem todos os problemas associados. Você tem assimetria, você tem racionalidade limitada, você tem dificuldade cognitiva. Como é que você vai esperar que as pessoas tomem decisões absolutamente adequadas e corretas no longo prazo? E aí fica claro que os elementos de educação financeira e de planejamento para a aposentadoria vão ser cada vez mais importantes nas nossas vidas a partir de hoje. Tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, tem a ver com isso.
quantos de vocês, mesmo aqueles que não trabalham, de alguma maneira se preocupam, é só se preocupar com a aposentadoria? Foi um sucesso, então é extremamente importante. Quantos de vocês fazem alguma poupança para aposentadoria? O número é fundamentalmente menor. Tem uma dissonância cognitiva, de fato acontece isso. A gente pensa muito, mas a gente se planeja pouco para o futuro. E essa é uma coisa que tem que começar a se planejar o quanto mais cedo possível. E eu queria fazer só 3 considerações muito breves no final. E tem uma redundância na difícil tarefa de prever o futuro. E aí, de fato, é a minha dúvida e talvez o meu questionamento em relação ao que o governo tem colocado. Provavelmente vocês devem ter acompanhado, o governo apresentou as medidas e falou, vamos economizar em 10 anos, quanto que era? 1 bilhão e 100 milhões. Aí começaram a cobrar do governo, falando, mas escuta, detalhe essas medidas. Aí na semana passada o governo detalhou. Então não era 1 bilhão, não era 1 bilhão, era 1 trilhão, 1 trilhão e 200 bilhões. E aí o governo disse para a gente fez as contas desse jeito. Só que, o seguinte, o governo está dizendo assim, eu fiz a conta usando o modelo de previsão do RGPS. Legal. Só que aquele modelo, que a imprensa acho que pisou na bola, e ninguém pegou no pé do governo com isso, aquele modelo só serve para fazer previsão para o RGPS, para mais nada. RPPS da União não é para usar aquele modelo, e todos os regimes de estados e municípios não é para usar aquele modelo. Então a pergunta é, como que o governo fez a conta para os outros sistemas previdenciários? Não sabemos. Eu queria saber. O outro elemento é o seguinte, quanto vai crescer o salário mínimo? Porque na última proposta o governo falou, salário mínimo vai ser constante, não vai ter aumento real, só vai ter aumento nominal. Só que se a gente olha no modelo de previsão, que está na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, salvo engano meu, está previsto aumento real para o salário mínimo nos próximos 40 anos. O que o governo usou nas contas? É aumento real para o mínimo ou é mínimo constante? Não é uma tecnicalidade, faz toda a diferença. Benefício do RGPS, 2/3 a salário mínimo. Então, uma das variáveis que é mais importante para explicar a despesa é salário mínimo. Finalmente, como eu tinha mencionado anteriormente, tem 3 regras de transição para o RGPS. É complexo para burro para fazer essas contas. Eu digo por experiência própria. Eu estou muito enrolado para fazer essas contas. É bem difícil. Olha, eu faço isso há um tempo razoável. Pergunta é, e aí pensa um pouco, você que vai ter que fazer uma monografia, vai se dedicar à pesquisa, ou seja lá o que for. Qual é a premissa que o governo está usando sobre a aposentadoria das pessoas? Por qual regra as pessoas vão se aposentar? A gente não sabe porque o governo não detalhou essas premissas na transição. Eu acho que elas fazem muita diferença. Então a gente tem que ficar muito de olho no debate que vai ter, como a sociedade, por meio dos nossos representantes, vai cobrar e debater o governo essa reforma da Previdência. Então, durante algum tempo, a gente ficou cobrando do governo que apresentasse uma proposta. O governo apresentou a proposta. Agora, a bola está com o Congresso. O Congresso é igualmente responsável por uma discussão madura, séria e fundamentada em princípios técnicos e conceitos adequados para a gente pensar a Previdência. Essa é uma discussão que é fundamental. Uma discussão que é fundamental para quem está sentado nessa mesa, só que mais do que isso, é uma discussão que é fundamental para quem está sentado desse lado do auditório. A discussão é muito mais relevante para gerações mais jovens do que ela é para gerações mais antigas. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP.
Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.